Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu trouxe para o canal uma receitinha de um pão caseiro super maravilhoso, super fofinho e saboroso. É uma receitinha que eu super indico para vocês. Então aqui vamos usar fermento seco, pode ser o fermento fresco também, sal, açúcar, óleo, água morna, mais para morna do que quente, tá pessoal? E óleo. E a farinha de trigo. E, pessoal, a farinha de trigo é muito relativa. Tem farinha de trigo que você vai usar 1 quilo, tem farinha de trigo, depende da marca, você vai usar 1 quilo e um pouquinho, 1 quilo e meia xícara, 1 quilo e mais do que uma xícara, enfim, isso depende muito da farinha de trigo. Então aqui eu vou começar a misturar o meu fermento. Vou dar uma misturada aqui na farinha. Eu não tenho aqui 1 quilo de farinha de trigo, porque eu deixo uma parte reservada, um pouco reservada, para que eu possa ir adicionando aos poucos e sentir a massa, se está no ponto certo. Então aqui eu vou colocar o açúcar, vou acrescentando primeiro os ingredientes secos, misturar bem, e depois eu vou acrescentar os líquidos. E eu vou deixar na descrição do vídeo, pessoal, a receita completa, tá? Então aqui eu vou agora acrescentar os ovos, o óleo, vou dar uma misturadinha de leve só para desmanchar o ovo, para que eu possa jogar água morna. Eu tô usando água morna, pessoal, mas essa receitinha você pode fazer tanto com água morna ou com leite, tá bem? Fica das duas formas, fica muito bom. Vou acrescentar agora a água, pessoal. E a água eu acrescento de uma vez só. Então acrescento a água, dou uma misturada e vou mexendo até onde que eu dei conta de mexer com a colher. Vou começar aqui a acrescentar a farinha de trigo, o restante da farinha de trigo aos poucos. Então eu coloco aos poucos e vou mexendo. Aqui ainda eu consigo mexer com uma colher, mas eu já eu vou colocar na bancada. Agora com minha bancada aqui já limpa, pessoal, vou polvilhar farinha de trigo e vou começar a sovar a massa com a mão mesmo. Nessa etapa aqui, pessoal, é só ter um pouquinho de paciência. E eu vou sovar mais ou menos por uns 10 minutos, mas eu vou falar exatamente o tempo que eu gastei para estar sovando essa massinha, viu? É ter paciência mesmo e sovar até ela ficar no ponto que eu vou mostrar para vocês.
Cheguei aqui, pessoal, no ponto da massa que eu vou precisar. Eu sovei fazendo esse movimento, pessoal, por 13 minutos, tá bem? E esse aqui é o ponto, tá vendo? Ela gruda um pouquinho na bancada, mas é bem pouco. Então eu tiro com o auxílio de uma espátula. Porque se eu colocar mais farinha aqui, o pão vai ficar muito seco. Então eu prefiro ela assim mesmo, tá vendo? Ela não gruda muito na minha mão, mas ela gruda um pouquinho na bancada, não tem problema. Então eu vou bolear, fazer em formato de uma bolinha aqui, de uma bola, e vou colocar ela para crescer. Então eu vou colocar na mesma vasilha que eu comecei a fazer, vou polvilhar farinha de trigo. Agora eu vou polvilhar por cima também farinha de trigo. E vou deixar crescendo. O tempo, pessoal, varia muito da temperatura de ambiente de cada lugar. Hoje aqui, assim, o sol tá bem quente, então acredito eu que vai ser bem rapidinho. Mas você deixa até ela dobrar de volume. Dobrou de volume, é o tempo suficiente. Eu vou cobrir com esse saco plástico. E se você quiser também, você pode cobrir com um pano de prato. Então eu vou colocar para crescer e já já eu volto com vocês. Com a minha massa já crescida, pessoal, olha, ficou 42 minutinhos e ela já cresceu, ficou lindona assim. Então agora, pessoal, eu vou tirar essa massa daqui, vou transferir ela aqui para a bancada. Então eu unto um pouco a bancada com farinha de trigo e vou transferir a minha massa para cá. Como que eu faço, pessoal? Eu pego uma faca e eu parto ela ao meio. Depois eu parto a parte ao meio novamente e vou fazendo assim, vou partindo sempre ao meio. Se você tiver uma balança, se for para vender, se você quiser mesmo um padrão de um tamanho exato, aí você pode pesar. Mas aqui eu vou fazendo assim, eu vou cortando sempre ao meio. Aí eu vou cortando sempre ao meio da massinha. Assim, o pão é aqui para casa mesmo, então, e assim eu acho que fica mais fácil. Eu vou fazer assim com todos. E aqui, pessoal, eu fiz com todos, né? Já cortei todos. E agora eu vou começar a fazer os pãezinhos. Então eu peguei uma parte desses que eu cortei. Então vou abrir com um rolo. Eu abro mais a parte do meio. E é só enrolar. Eu vou me enrolando mais firme, enrolando e apertando, enrolando e apertando. E fica assim. E essa parte é a parte que fica para baixo. Então, eu vou aqui fazer mais um. Se você não tiver rolo, você pode abrir com a mão mesmo assim. É fácil, é só abrir mesmo com a mão, puxar de um lado do outro, para deixar a massa um pouco mais fina. E enrolar da mesma forma. Então, se você não tiver um rolinho, não tiver uma garrafa de vidro que dá para você também abrir, e você quiser, você pode fazer também assim, abrindo com a mão. Então, eu vou modelar, pessoal, todos, e eu já volto com vocês.
Com todos os pães já modelados, pessoal, agora eu vou colocar eles na forma para poder crescer. Aqui na forma eu untei ela, só polvilhei um pouquinho com farinha de trigo, só farinha de trigo mesmo. Então eu vou organizar aqui os pães na forma, vou deixar um espaço porque eles vão crescer. Modelei todos, pessoal, aqui. Já arrumei, organizei todos nas formas. Ficou assim. Deixei um espaço para que eles possam crescer. Então ficaram todos organizados assim. Agora eu vou tampar cada um com um saco plástico e vou deixar eles crescerem. Aí você pode colocar dentro de um armário ou dentro do forno desligado, tá, pessoal? E vou deixar crescer. E já já eu volto com vocês. Se passaram 40 minutos, pessoal, o meu pão ele já cresceu. Os meus pãezinhos ficaram assim. Olha que fofo, pessoal. Cresceram rápido, porque como eu falei, o tempo tá bem quente, então eu acho que eles cresceram até rápido. Agora eu vou passar uma gema de ovo batida com um pouquinho de leite. Então vou pincelar. O meu forno já tá quente, né? Eu pré-aqueci ele a 180 graus por uns 15 minutos. Eu vou levar agora ao forno, pessoal, para assar, e já já eu volto com o resultado para vocês, tá bem? Então o resultado foi esse, pessoal. Eu já levei ao forno, assaram, estão bem assadinhos. E é bem rápido para assar, tá, pessoal? Como que eu sei o ponto? Dourou por cima, tá douradinho já por cima, eu sei que já é suficiente, que já tá bem assado. Então ele é bem uma massa muito fofinha, tá, pessoal? Olha, não queimou o fundo. Ah, tá, não queimou o fundo, pessoal. Eu coloco sempre uma vasilha com água, com vinagre na parte de baixo, para não deixar o pão queimar por baixo. Então por isso que fica assim. Olha para vocês verem, pessoal, o pão fofinho. E além de fofinho, ele é muito gostoso, muito saboroso. Eu acho que super compensa. Ele rende bastante. Espero muito que vocês tenham gostado, pessoal. Fique com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!